Meus amigos, minhas amigas, advogados, advogadas, neófitos do direito, pessoas que adoram essa história de direito penal, gostam daquelas novelas absurdas, porque o advogado de novela só sabe fazer uma coisa, habeas corpus. É impressionante como habeas corpus é um milagre que salva todo mundo. Aqui a gente está falando do direito real, do direito de verdade, daquele do dia a dia em que o advogado vai, na prática, fazer com que o direito das pessoas seja respeitado. Muita gente fica chateada porque o advogado vai para a audiência e tira a pessoa e diz assim, como é que pode? O cara cometeu o delito e está saindo aqui pela porta da frente. Infelizmente, gente, existe uma grande diferença entre justiça e legalidade. Nem tudo que é justo é legal e nem tudo que é legal é justo, até mesmo porque o conceito de justiça vai de cada um. Então, eu quero que você entenda, se você é leigo e não é da área, que existe um arcabouço jurídico que começa na Constituição Federal que garante a toda pessoa o direito de viver num país democrático. E diante dessas circunstâncias, a lei constitucional, assim como as leis penais, processuais penais, elas estabelecem limites para o exercício do poder que existe no Estado. Então o Estado é um gigante, certo? E quando existe um conflito entre o indivíduo e o Estado sempre é um gigante. Nessa linha aqui existe uma coisa chamada legalidade, e aí é interessante a gente trazer um princípio do direito administrativo que diz que enquanto para o particular tudo que não é proibido é autorizado, ou seja, tudo que não é previsto como proibição em lei eu posso fazer. Do outro lado, o agente administrativo, delegado, polícia, juiz, magistrado, promotor, o agente administrativo ele só pode fazer o que a lei lhe permite. E aí é bom para você entender que existem legislações que têm que ser respeitadas. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 57, diz que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso significa um princípio essencial do direito democrático moderno, baseado nas constituições, que fala que fala de um princípio chamado presunção de inocência. Até que se prove por meio de um julgamento do qual não caiba mais recurso, e aí o artigo 283 do Código de Processo Penal fala também nisso, certo? Você é presumidamente, não estou dizendo que você é inocente, mas para a lei presume-se que você seja inocente. E diante dessa circunstância, para evitar o abuso do poder de polícia, abuso do poder judiciário, o abuso do poder de punir do Estado, que aqui no Brasil sempre foi um poder de punir que caiu na cabeça. Vocês se lembram daquela questão que sempre se dizia que em prisão só tinha 3P, preto, pobre e prostituta? Hoje as meninas já estão se livrando dessa história, mas preto, pobre, se você fizer uma avaliação e entre no Google, você vai ver que 62% do contingente carcerário do Brasil é constituído por pessoas pobres e negras, ou pardas. Bom, passado isso, vamos para a audiência de custódia em si. Você tentou a fiança na delegacia, não foi possível porque a pena aplicada ao tipo penal do qual seu cliente é acusado é superior a 4 anos. Então, esse processo vai para uma audiência de custódia. Aí você diz, audiência de custódia, de onde saiu? O Bolsonaro falou que isso daí nem existe, nem a lei. Bom, se ele não fosse tão analfabeto, ele ia saber que o Pacto de São José de Costa Rica, certo? É uma carta interamericana que fala sobre direitos humanos, outro ponto também que ele detesta. Mas esqueça-se. Nesse caso, o que é que acontece? Lá está escrito que toda pessoa acusada de um crime, presa e acusada de um crime, deverá ser apresentada no prazo mais razoável possível, imediatamente, a uma autoridade judiciária independente e imparcial para analisar o caso e avaliar a possibilidade da concessão da sua liberdade. Está escrito nesse tal, procurem lá, Carta de São José de Costa Rica, que é a Carta Interamericana de Direitos Humanos, foi subscrita pelo Brasil ainda pelo presidente Itamar e passou a constituir o arcabouço normativo do ordenamento brasileiro, graças à nossa emenda constitucional número 45, que é de 2004. Então analise isso, você que é do direito vai entender, certo?
Esse bloco da audiência de custódia vai demorar mais um pouquinho, vai demorar uns 10 minutos, porque o papo é bacana e tem que ser entendido. Então vamos lá. Chegou na audiência de custódia, olha, se você perdeu o nosso bloco anterior, dê uma olhadinha no canal que você vai ver que a gente disse toda a documentação que você tem que juntar imediatamente logo após o flagrante. Feito isso, você vai ter que ir para a audiência de custódia. Veja no site do tribunal, dê um pulinho aonde vai ocorrer a audiência de custódia. Se no seu estado não tem uma vara específica de audiência de custódia como existe aqui ou na sua cidade, você tem que ir até lá para saber qual é o dia da audiência de custódia. Não durma no ponto, tá? Porque uma das previsões da resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça é que, apresentado o preso na audiência de custódia, com ou sem advogado, a audiência vai ser realizada, até mesmo porque o advogado pode ser substituído por defensor público, porque no caso o que está em jogo é a liberdade e a apresentação e o cumprimento do respeito a um direito do preso. Então, fique de olho, não deixe de comparecer e no dia que for marcado, vá cedo para poder você ter a oportunidade de se entrevistar com o seu cliente. Iniciou-se a audiência de custódia. Eu pediria aos colegas que analisem a resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça do ano 2015, que estatui a audiência de custódia no âmbito do direito penal brasileiro. Porque lá vem dizendo o porquê da audiência de custódia. E é dentro desse filtro que você deve se portar durante a audiência de custódia, certo? Lembre-se, audiência de custódia não se discute mérito. Você não vai tratar na audiência de custódia se o seu cliente é culpado ou inocente. Isso é competência do juiz de mérito. A audiência de custódia é para analisar a possibilidade do seu constituinte ficar ou não em liberdade durante o processo. Entenda bem isso. Primeiro filtro que você tem que levar em consideração é o filtro da legalidade. E o que é isso? Primeiro de tudo, a audiência de custódia também serve para verificar se o acusado ou aquela pessoa que foi presa não foi vilipendiada em seus direitos mínimos. E o que é isso? Se ele foi torturado, se ele foi lesionado, se ele sofreu algum tipo de constrangimento, seja ele psicológico ou físico. Se isso aconteceu, deixe registrado na ata da audiência e faça com que o seu cliente relate, porque as audiências são filmadas e isso tem que ser relatado para que haja um aprimoramento dos órgãos de segurança pública e, caso isso tenha ocorrido, seja encaminhado para o conselho, para alguma unidade de fiscalização da atividade da polícia. Passou por esse primeiro filtro, flagrante, dê uma olhadinha no artigo 302 do Código de Processo Penal, que fala em circunstâncias de flagrante. Por quê? Porque a pessoa que está em flagrante quando você é localizado logo quando comete o delito, perseguido logo após ter cometido, ou é localizado com papéis, documentos e instrumentos que possam fazer presumir que você cometeu o delito. Olhe o artigo 302 e veja isso. Se essa circunstância não ocorreu, se você leu o processo e viu que não ocorreu essa circunstância, alegue a ausência dos indícios suficientes de autoria e materialidade necessários para a caracterização do flagrante, e isso decorre de uma boa leitura do auto de prisão em flagrante. Primeiro filtro da legalidade, vamos para o segundo. Vou encerrar por aqui para não ficar muito longe, mas não deixe de assistir o próximo tópico, porque ele é muito importante. E aí, se você gostou desse primeiro ponto, por favor, deixe o like aqui embaixo, compartilhe o nosso canal, fale com os amigos, mande perguntas, porque nós estamos aqui para ajudar.